Inteligência artificial, será que é algo que veio para ficar ou é só uma modinha ou um hype, como dizem? Eu sei que você pode estar até empapuçado com esse assunto. Eu confesso que muitas vezes eu também já fiquei. Eu sou formada em engenharia de computação, mas durante a minha jornada eu migrei para a área de ensino e depois eu vim para o marketing digital. E eu confesso para você que no começo, quando eu ouvi falar de ChatGPT, de inteligência generativa e você usar a ferramenta para conversar com ela, eu olhei de uma forma não muito amigável, vou ser bem honesta. O que eu achava? Que ao usar uma ferramenta de inteligência artificial e sabendo, né, como ela poderia ter sido construída, afinal eu venho da área de tecnologia, eu achava que aquilo ali fosse me podar, eu achava que aquilo ali fosse fazer com que eu perdesse um processo criativo. Não que eu me ache a minha última bolacha do pacote, longe disso, eu tenho muito para aprender. Mas eu ficava com medo de uma ferramenta me tirar algo que eu levei tempo para construir. Mas sabe, quando eu comecei a prestar atenção realmente nessas ferramentas que estão muito na moda, foi quando eu vi que pessoas menos qualificadas do que eu, ao usar a ferramenta, estavam tendo melhores resultados. Eu falei, como é que é possível um negócio desse? Eu confesso que me deu uma certa revolta. E foi aí que eu comecei a olhar. E não foi agora não. Né? Esse vídeo eu faço em abril, né? No final de abril de 2025. E eu tenho contato com essas IA generativas desde 2023, que foi quando começou o nome a surgir de uma forma mais expressiva dentro do marketing digital. Então o que acontecia? Eu via pessoas criando conteúdo, eu via as pessoas fazendo roteiro, eu via pessoas escrevendo carrosséis com muito mais velocidade. Demorou um tempo até eu começar a usar essa ferramenta dentro do meu trabalho, não foi algo rápido não. Foi mais vamos dizer assim, do último trimestre de 2024 que eu comecei a olhar para essa ferramenta com mais atenção. Porque eu ainda fiquei de uma forma assim meio refratária, falando não, né? As pessoas estão usando isso de uma maneira ensandecida. Eu estou começando a estudar o mercado fora do marketing digital. Dentro do marketing digital hoje, usar uma inteligência artificial já é indiscutível. Virou um colega de trabalho. E eu achei importante vir aqui falar isso para você. Porque pode ser que você esteja olhando para essa ferramenta também com um olhar discriminatório, achando que ela vai tomar o lugar de muitas pessoas de uma maneira injusta e que talvez se você usar essa ferramenta, você também vai estar sendo injusto. Não sei se esse é o seu caso, pode ser. Porque eu já percebi que algumas pessoas pensam assim. Só que o que acontece? O movimento que a inteligência artificial está fazendo é algo semelhante à Revolução Industrial. É algo que veio para ficar, não tem como voltar atrás. Você pode adotar uma postura, falando que não vou usar isso aí, vou ser diferentão, tá tudo bem, é seu direito. Só que outras pessoas vão usar. E outras pessoas podem usar de uma maneira que até possa ser injusta, porque eles vão extrair da ferramenta conhecimentos que já estão alimentados nela, eles vão fazer trabalho de uma forma mais rápida, eles vão talvez até passar a perna em você. O que eu decidi fazer aqui? Trazer conteúdos, descobertas e coisas que eu tenho notado que podem sim contribuir e de uma maneira positiva no uso da inteligência artificial. Só que eu quero convidar você a usá-la de uma maneira diferente. Porque a inteligência artificial, essas ferramentas que a gente chama de generativas, depois me fala aqui se você sabe o que é a ferramenta generativa, se você já usou, quais são as limitações ou quais são os preconceitos que você tem em relação a essa ferramenta. Porque eu já tenho clientes que também tinham esse tipo de dificuldade, que também tinham esse tipo de limitação.
E nas minhas consultorias e mentorias, o que eu faço é justamente sentar com o meu cliente para entender qual é o problema que ele tem e o que a inteligência artificial pode fazer de benefício dentro do trabalho dele, principalmente em relação à produção de conteúdo, porque muitas vezes esse não é o seu foco, produzir conteúdo. A produção de conteúdo é para trazer clientes para o serviço que você presta, para a empresa que você tem ou que você trabalha. Então, o que acontece? Ao usar uma ferramenta de inteligência artificial para facilitar esse trabalho, você não vai ter uma ferramenta do seu lado, você vai ter um novo colega de trabalho. E é assim que a gente tem que olhar para essas ferramentas. É claro que alguns empregos vão ser substituídos, coisas muito mecânicas, né, computacionalmente mecânicas vão ser substituídas, né? O que é isso? Por exemplo, uma emissão de relatório. Todo mês é preciso emitir um relatório. Uma pessoa precisa parar o seu trabalho para emitir esse relatório? Não. Uma ferramenta de inteligência artificial pode acessar uma base de dados e em cima disso emitir um relatório. Verificar se você fechou o mês no positivo, no negativo, quais ações podem ser feitas para melhorar o seu faturamento no próximo mês. Isso é uma tarefa computacionalmente mecânica que uma ferramenta pode tranquilamente substituir. Alguns empregos podem ser eliminados, né, trocados por uma ferramenta? Sim, podem. Mas aí, você utilizando a sua inteligência natural, o que vai fazer? Verificar aquilo que não é substituído, verificar aquilo que você faz melhor do que uma outra pessoa e principalmente do que uma ferramenta que utilize uma inteligência artificial. Então, minha missão aqui é trazer para você os meus achados, casos também, né, salvando, claro, a confidencialidade dos meus clientes, mas coisas que eu posso contribuir aqui. Não só em relação à inteligência artificial, mas também em relação a criar produtos digitais, a usar esses produtos digitais para provar, para mostrar e assegurar, né, o seu profissionalismo, a história que você tem, toda a sua jornada profissional. Porque para alguém que está começando agora, que utiliza essas ferramentas, a pessoa pode até se fazer valer de que tem um conhecimento, mas esse conhecimento não é dela, alguém que está começando agora, sabe? Você tem uma jornada, então eu falo para você, um profissional que já está aí há algum tempo no mercado, que tem todo um histórico, tem as suas conquistas, tem coisas que você superou e que você precisa sim trazer isso para o mundo. E se as pessoas estão utilizando ferramentas de tecnologia, assim como a internet, assim como um canal no YouTube ou outras redes sociais, a inteligência artificial vai ser mais uma delas. E por que não você se apropriar disso e usar para o seu benefício? O que você acha? Conta aqui para mim. Eu sinto que eu preciso falar mais sobre isso e quem sabe eu posso te estimular a estudar ou a vir até mim também para perguntar o que você pode fazer dentro do seu trabalho, dentro das suas atividades, que pode ser facilitadas com uma ferramenta de inteligência artificial. Eu garanto que você vai render muito mais e deixar tempo para aquilo que realmente importa e para aquilo que a sua inteligência natural é insubstituível.